É bom, maravilhoso, estamos aqui mais uma vez. Um sentimento que veio no meu coração e eu quero compartilhar esse sentimento nessa manhã e chamar a atenção nossa para essa grande realidade. Deus, Ele diz que Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, ou seja, quando a gente não tem conhecimento de algum assunto, quando nós somos inocentes, Deus é tão bom que Ele não toma inocente como culpado, não é? Porém, quando nós começamos a ter consciência, conhecimento de certas coisas, aí a gente acaba tendo peso maior na balança de Deus. Quem muito é dado, muito é cobrado, ou muito será cobrado. Meu medo é que eu penso que estamos a aprender muito, estamos a receber muito, e nós temos que ter consciência que seremos cobrados por isso, tá certo? Eu gostaria que nessa manhã, o assunto que nós estamos compartilhando, na verdade esses domingos, que talvez todas as igrejas dos irmãos pudessem parar qualquer coisa para nós ouvirmos essa mensagem nessa manhã. Mas eu acredito que Deus separou-nos para falar especificamente conosco, porque Ele tem um propósito específico também para realizar e fazer através de nós. Nós falamos que quando nós começamos a ouvir coisas da parte de Deus que normalmente nós não estamos acostumados a ouvirmos, é porque Deus quer nos levar a experimentar coisas que também nós não estamos acostumados a experimentar. O tema da nossa lição nesses dias, nós estamos falando sobre sintomas de uma vida cristã doentio. Esse é o assunto que nós estamos estudando. Vamos dizer que é uma série de estudo. E hoje, dentro desse grande tema, o nosso assunto é a igreja fora de sintonia. A igreja fora de sintonia, ou a igreja desconectada. Quando nós estamos a falar que algo está fora de sintonia, nós estamos a dizer que ela não está em conexão, ela não está de acordo. Você está falando A, mas a pessoa está escutando B. Você está falando B, a pessoa está entendendo A, certo? Ou você está usando pau, a pessoa está usando pedra. É algo que não combina, não estão sintonizados. E quando nós não estamos sintonizados, na comunicação, gera pretexto, certo? Texto fora do contexto faz o quê? Gera pretexto. Quando nós não estamos sintonizados, ele gera confusão de informação, de esclarecimento, de direção, e um monte de coisas assim, tá certo? E então nós precisamos hoje refletirmos profundamente na palavra que vamos escutar nessa manhã. Por isso eu já convido você a abrir a sua Bíblia em primeira carta de Apóstolo João, Vamos ler capítulo 4, verso 18. E aqui eu tenho duas versões abertas, aqui no meu tablet eu tenho uma versão, e aqui eu estou com uma versão, a nova versão transformadora. Diz assim no versículo 18: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos ao castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Vou ler mais uma vez. Esse amor não tem medo. Ele está a falar do amor em Deus, tá? O amor em Deus. Pois esse perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor ou no amor. Então, nosso tema, como já falamos, hoje nós vamos falar sobre a igreja fora de sintonia.
Lembra que nós estamos a estudar sobre uma igreja espiritualmente doente, ou um cristão espiritualmente doente, sintoma de uma pessoa que está doente espiritual, sintoma de uma igreja que está doente espiritual. E a nossa caminhada nesses dias é para nós diagnosticarmos isso, é para nós entendermos isso. Eu penso que talvez daqui mais, esse deve ser o penúltimo estudo que estamos falando sobre o sintoma, porque nós vamos apresentar agora antídoto. É para nós vermos então como sermos uma igreja relevante, uma igreja realmente que faça total diferente dentro do plano e do propósito de Deus. E nós já falamos aqui que a Bíblia, nós temos a igreja idealizada por Deus, tá? A igreja ideal é diferente da igreja real, tá certo? A igreja ideal é diferente da igreja real. Por exemplo, você pode até ter um celular, o que você tem agora, mas esse celular pode não ser o ideal para você, mas é o real, é o que você tem. Entendeu? Você tem um celular que você gostaria de ter um celular que te ajudaria a fazer mais coisa, mas você tem um ainda de botão, não tira foto, você não pode usar todos os aplicativos hoje que a internet possibilita, que a mídia possibilita, que possibilita você entrar em contato com muitas pessoas. Porém, o que você tem em mão é o quê? É o seu celular, isso é real. Mas só que o ideal para você não é o que você tem. Então nós precisamos sempre ler a Bíblia e chegar a fazer sempre essa análise, essa diferença. A igreja idealizada por Deus é o que a Bíblia nos revela, e na igreja real, será que nós somos essa igreja idealizada por Deus? E aí sim a gente sempre tem que buscar esse lugar. Então, qual é a característica de uma igreja fora de sintonia? Qual é a característica de uma igreja que não está em conexão com Deus? Que não está conectado com Deus, que está desintonizado? A primeira característica é que, ou seja, uma demonstração de que uma pessoa, um cristão, uma igreja, ela está desconectada com Deus, é que ela restringe a palavra de Deus. Uma igreja que não está em conexão com Deus, que está fora de sintonia, ela não vê a palavra de Deus como algo, ela vê a palavra de Deus como algo que aprende, ela vê a palavra de Deus como algo que tira a sua liberdade, ou ela vê a palavra de Deus como algo que a reprime. Presta atenção. Uma igreja fora de sintonia, ela vê a palavra de Deus como algo que faz o quê? Que prende ela, ou que tira a sua liberdade, ou que a reprime. É aquela coisa que Jesus nos fala em Apocalipse. Tá? Você não é quente, você não é frio, não é verdade? Ele fala, tomara que você fosse quente ou que você fosse frio, mas você não pode ser morno. Existem cristãos que quando está diante da palavra de Deus, ou como igreja, ela se sente presa, ou alguns sentem fora de liberdade, ou alguns não sentem nem para um lado, nem para o outro. Se sentem reprimidos, são acanhados. Percebe? Então essa pessoa, ela não está aperfeiçoando em Deus, porque em Deus não há medo, não há temor. Se alguém teme e desconfia em Deus, pressupõe que essa pessoa não está aperfeiçoando em Deus, porque Deus, ele é quem? É todo-poderoso. Deus é quem? É onisciente, ele não equivoca. Ele tem todo o poder. Ele tem recursos suficientes para cuidar da gente, das nossas necessidades. Ele é Deus, tá? Ele é Deus. Se ele é Deus, então nele não pode haver medo. Porque se há medo, é porque eu não estou aperfeiçoando no amor. Se eu temo ao castigo estando com Deus, é porque eu ainda não o conheço. Se eu tenho receio de qualquer coisa em relação a Deus, isso é porque eu não estou confiado ou confiante no seu amor. Não sei se os irmãos entenderam, mas a primeira, ou seja, não é a primeira característica, mas algo que mostra que realmente uma igreja está desconectada com Deus, é exatamente, ela restringe a palavra de Deus, não é? E a palavra de Deus, então, ela vê a palavra de Deus como algo que prende, ou que tira a sua liberdade, ou que a reprime. Tem aquela pessoa que diz assim, eu não faço tal coisa por causa de...
Ou seja, ela não tem convicção que ela não deve fazer. Ela só não está fazendo por causa de alguma coisa impede. Quando eu tenho essa expressão, esse comportamento, significa que aquilo não tornou princípio para a minha vida. Eu tenho medo. Ao contrário de dizer, não, o princípio da minha vida, eu não faço isso. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. É diferente de quando eu digo, eu não faço tal coisa somente por causa de. Vocês perceberam a diferença? Não é uma convicção. Preste atenção, eu preciso entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que fazer parte de minha experiência com Deus. Ela tem que deixar de ser apenas uma mensagem de Deus, mas ela tem que fazer parte da minha história de vida. Porque Deus deu ela exatamente para tornar o padrão, a norma, princípio que estabelece valores na minha vida. E quando ela passa a estabelecer valor da minha vida, ela faz parte daquilo que é próprio meu. É aquela coisa que nós falamos, a diferença da verdade revelada e da verdade comunicada. A verdade comunicada é aquela que nós recebemos através de uma terceira pessoa. Mas a verdade revelada é quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus revela para você dentro do seu coração que de acordo com aquilo que Deus falou, você não está bem e você precisa tomar uma posição. E você entende que não é possível alguém que está falando contigo tratar desse assunto tão específico na sua vida, se Deus não quisesse tratar disso com você. Porque a palavra dele é viva, é eficaz e ele diz é mais cortante do que a espada de dois gumes. O que é isso? Nenhuma capa humana da nossa aparência consegue esconder para Deus nosso sentimento e nosso pensamento. Eu não consigo entender e ver o seu coração. Tá certo? Mas Deus consegue entender e sondar o seu coração. Então, quando ele fala com conhecimento de causa. A palavra de Deus ela é cirúrgico. Ele penetra, ele vai até onde tem o problema. Porque ele é Deus. E quando eu entendo isso, e quando Deus fala comigo, e isso me leva realmente a tomar uma posição diante de Deus, eu estou exatamente entendendo que, de acordo com os valores que deve estabelecer na minha vida, eu não estou vivendo e eu preciso mudar. Quando a verdade é verdade comunicada, eu ouço, eu aprendo, até passo para outra pessoa, mas o meu estilo de vida continua. Isso aconteceu lá no jardim. Eva falou para Satanás tudo o que Deus disse para ela. Mas a palavra não mudou, não estabeleceu valores, não estabeleceu norma de conduta e padrão para a vida de Eva. Percebe? Então, talvez você seja essa pessoa que sabe da palavra de Deus, comunica ela, mas ela não estabeleceu valores. Você sai daqui e continua sendo aquela mesma pessoa. É por isso que nós falamos na semana passada, um dos sintomas de uma vida cristã doentia é o quê? É não erradicar o passado. Tem muitas pessoas que aceitaram Jesus, mas se abandonaram dentro de uma denominação ou dentro de uma igreja. E pensa que a santificação, pensa que a vida com Deus, pensa que tudo que a Bíblia fala, ele acontece através de clique de um botão. Você carregou um botão e a partir de agora, você é tudo que a Bíblia diz. As pessoas pensam que aceitar Jesus é um passo mágico. Aceitei Jesus e eu deixei de ter todas as características de velho homem. Não. Diante de Deus, posicionalmente, eu sou salvo, purificado, não tenho dívida. Mas eu preciso entender que aos olhos humanos, as pessoas vão viver até que os padrões, que os princípios de reino transformem a minha vida, para elas verem essa nova criatura. Em Deus eu já fui feito nova criatura, mas o mundo ainda pode me ver e dizer, está na igreja, mas língua continua grande. Está na igreja, mas
continua sendo ladrão. Está na igreja, mas continua sendo, sei lá, você está entendendo? Porque você está em Cristo, se largou apenas, mas os padrões do reino, os valores do reino de Jesus não estão mudando, transformando a sua vida. Ou seja, então, você não aceita o que Deus fala com você. Você simplesmente recebe uma mensagem comunicada, você ouve muito bem, mas continua assim. A igreja fora de sintonia, ela é assim, ela não muda. Ela ouve, ela sabe muito, mas nada daquilo que a palavra de Deus pede gera vida, gera fruto na vida daquela pessoa ou na vida daquela igreja. Entende? Então, é desconexão, não está conectado com a fonte de vida. Pessoas nesses estados vivem como indigente espiritual, quando na verdade são filhos de Deus. Sabe o que é um indigente? É uma pessoa carente, é um mendigo. Certo? E tem muita gente, e infelizmente é uma característica hoje da igreja. O passo mais terrível que demonstra que uma igreja está desconectada ou fora da sintonia com Deus, isso é um ciclo. Primeiro você começa a restringir a palavra de Deus, e aí então ele chega a um outro passo, que é perda da convicção da verdade. Primeiro ela restringe, delimita, fala assim, não, é palavra de Deus sim, mas eu vejo de outra forma. E aí vai, aceito isso, não aceito aquilo. Só que depois isso vai tornar tão natural que a pessoa perde totalmente noção de que esse livro aqui não é um livro qualquer. Isso é a palavra vinda de Deus, Criador do céu e da terra. O que está aqui são valores absolutos, não muda. O mundo pode inventar tudo. O homem pode criar tantas invenções. O que vai perdurar, o que vai valer, irmãos, é o que Deus estatuiu na sua palavra. E seria bom, você seria muito inteligente, nós seríamos muito inteligentes se nós abraçássemos isso aqui com unhas e dentes. Seríamos muito sábios se essa fosse a nossa postura. Agora presta atenção, uma outra característica que é a pior de toda, que é a mais severa, a mais grave, é perda da convicção da verdade. Uma igreja fora de sintonia, ela não consegue mais afirmar de forma categórica, unicamente com base na palavra de Deus acerca de qualquer coisa. Não estão mais afirmados no que Deus diz. Presta atenção. Hoje, dentro da igreja, fora da igreja, não existe mais uma verdade. Ninguém tem coragem de dizer isso é certo, isso é errado. Ninguém mais tem coragem de dizer isso. Por quê? O mundo está influenciando tanto que as pessoas chegam aqui dentro, usam a Bíblia, mas você percebe claramente que da palavra de Deus não sai nada, só sai opiniões. São palavras vazias, sem unção do Espírito Santo, porque o Espírito ele veio para nos convencer, para nos transformar e para nos conduzir na verdade de Deus. Então, observa. As pessoas hoje não conseguem afirmar nada com base na palavra de Deus. Nós temos medo de dizer isso aqui está errado. Nós temos medo de dizer isso aqui está certo. Nós conversamos sempre fazendo o quê? Achamos. Eu penso. A minha forma de ver. Espera aí, Deus pediu nossa opinião. Deus disse que a igreja é dele. Então a opinião que vale na igreja é a opinião dele. Uma vez eu estava falando com o irmão Alessandro, eu acho o meu ponto de vista, eu disse, eu já tenho um ponto de vista que eu creio. Não, mas eu estou da minha opinião, eu também já tenho uma opinião que eu creio. Quando você está falando comigo da Bíblia, você vai falar o que Deus disse, porque eu não quero saber de sua opinião. Quando você quer me dar uma opinião a respeito de outra coisa, do negócio, de qualquer, que não seja a palavra de Deus, não, entendeu? Mas quando nós estamos a tratar da Bíblia, eu já tenho opinião, a Bíblia é a opinião que eu sigo. Ponto de vista, a Bíblia é meu ponto de vista. Você entende? E as pessoas acham assim, não, você é muito chato. As pessoas acham, não, mas não é. É que elas é que são chatas. Elas não seguem a Deus, não querem nada com Deus e querem que a gente aceita o que elas querem.
Mas a verdade é que hoje, mesmo dito igreja evangélica, ela não afirma nada mais categoricamente é certo ou errado, unicamente com base na palavra de Deus. As pessoas querem ter prova científica para dizer se a Bíblia está certa. As pessoas querem dizer, não, Billy Graham falou tal coisa. As pessoas querem dizer, não sei quanto falou tal coisa. É o que Jesus disse. E o que a palavra disse. As pessoas querem dizer, não, tal cientista descobriu e provou. Eu não preciso dessas coisas. E se ninguém provar nada do que a Bíblia disse, entende? E aí então não há verdade única. E quando isso acontece, irmãos, nós perdemos esperança. Então a igreja hoje usa a palavra de Deus, mas não confiam na palavra de Deus. As pessoas hoje usam a palavra de Deus, mas não confiam na palavra de Deus. As pessoas usam a palavra de Deus, mas elas não aceitam a palavra de Deus. As pessoas falam da palavra de Deus, mas elas não creem na palavra de Deus. Essa é a realidade dura de se ouvir, mas eu sei que você sabe que é verdade. Eu sei que você sabe que essa é a mais pura verdade. Agora, irmãos, qual é a consequência disso no mundo espiritual? Presta atenção. Qual a consequência disso no mundo espiritual? No mundo espiritual, quando Satanás, os seus anjos, os anjos de Deus, a Trindade divina, observa isso, sabe o que ela observa? Ela observa a quebra do maior de todos os mandamentos. Jesus, enquanto estava na terra, ele declarou: eu sou a verdade. Eu sou a verdade, certo? Ele declarou isso, isso é absoluto. Se existe condicionamento para nós seguirmos a Cristo, se existe condicionamento para nós vivermos o que Deus falou, nós precisamos entender que quando existe qualquer condicionamento para a igreja obedecer a Deus, quando existe qualquer condicionamento para você obedecer a Deus, para nós obedecermos a Deus, nós emitimos uma mensagem muito forte e poderosa no mundo espiritual. No mundo espiritual, Satanás e os seus demônios, os anjos de Deus que acampam para trazendo proteção à igreja de Deus, o Espírito Santo de Deus que está aqui para ministrar, para nos conduzir em toda a verdade, a Trindade divina que trabalha para nos resgatar, para servirmos a Deus. Quando nós, enquanto igreja, perdemos a convicção da verdade, nós emitimos uma mensagem lá no mundo espiritual. Demônios, Satanás já entende, eles não amam a Deus de todo o coração. No mundo espiritual, essa mensagem já foi emitida a uma quebra do maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Mateus capítulo 22, 37 e 38, ele vai dizer: ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E observa essa pergunta: os líderes religiosos, eles foram ter com Jesus, eles apertaram Jesus, eles deram a Jesus um trabalho muito grande. Eles falavam para Jesus assim: qual é o maior mandamento no reino de Deus? Sabe o que é que esses homens fizeram para Jesus? Jesus tinha que responder uma pergunta numa hora. Jesus tinha que pegar todo o Antigo Testamento, fazer um resumo de toda a lei para explicar numa palavra o que significa toda a Bíblia. Você imagina o trabalho que eles deram para Jesus naquele momento? Jesus tinha que espremer todo o Antigo Testamento para ter uma palavra que define o que é servir a Deus, o que é ser povo de Deus. E Jesus disse: tá bom, vocês querem saber qual é o mandamento de Deus, qual é o maior mandamento? Jesus disse assim: tá bom, amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ele fala assim: contra essas coisas faz o quê? Não há lei. Os fariseus, os escribas, os saduceus, todos que estavam ali fazendo pergunta, colocaram seus rabos entre as pernas e foram embora, porque eles sabiam que Jesus tinha noção clara, entendimento claro de todo o Antigo Testamento.
deram um trabalho difícil para o Senhor Jesus. Então, os anjos do céu, Satanás e também os seus demônios, a trindade divina, quando percebe que nós estamos restringindo a palavra de Deus, quando percebe que nós perdemos a convicção da verdade, quando percebe que como igreja nós não conseguimos mais afirmar categórica e unicamente o certo e errado, quando nós precisamos de tanta coisa para acreditar no que Deus diz, não importa o que você pensa, para Deus, para demônio e Satanás, houve uma quebra, o muro da proteção caiu. O Espírito Santo já não fala mais. Isso é apagar a voz do Espírito Santo. Porque o único trabalho do Espírito Santo é glorificar o Pai, é levar você a amar a Deus de uma maneira resoluta, amar a Deus de uma maneira total, amar a Deus sem reserva. Esse é o trabalho dele. E quando ele percebe que diante disso, você tem uma resposta contrária, ele percebe que você não ouve a voz dele, ele percebe que você não obedece, ele percebe que você não aceita. E a Bíblia nos ensina, não apagueis, não extinguais, ou seja, extinguis a voz do Espírito Santo. A Trindade entende então que Cristo já não é mais visto como cabeça, como autoridade máxima na minha vida, na sua vida ou na vida da igreja. Toda vez, infelizmente hoje, as igrejas tornaram especialista, nós tornamos especialista em querer justificar algo e não simplesmente amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Porque, sabe, irmãos, quando trata de Deus conosco, a única base, a única moeda de troca é amor. Você não pode dar nada para Deus, apenas uma obediência total. Isso é amor. Você não consegue pagar nada daquilo que Deus fez. Eu não consigo pagar nada daquilo que Deus fez. Nós não conseguimos pagar nada daquilo que Ele já fez por nós. A única moeda de troca é o seu amor. A base da nossa obediência a Deus é o amor incondicional que Ele mostrou na cruz por nós. Eu não preciso mais de nenhum motivo. Eu não preciso mais de nenhuma razão. Eu não preciso entender para depois obedecer. Eu preciso obedecer porque quando Deus fala, Ele jamais está equivocado. A obediência vem primeiro do que o entendimento. Quando Pedro viu Jesus lavando os pés aos discípulos, Pedro queria entender. Jesus disse para Pedro assim, olha, ou você aceita, ou você não vai fazer parte da minha equipe. E na liderança, nós ensinamos um princípio muito importante. Nem sempre os seus liderados terão a visão para compreender tudo que Deus está te mostrar. Porque eles não estão no mesmo lugar que você está. Eles não veem a mesma coisa que você vê. Mas eles precisam ter confiança que Deus levantou alguém para os conduzir. E eles precisam saber se isso a palavra de Deus manda fazer. Independentemente de nós não entendemos, nós devemos seguir. E a liderança precisa entender que nem tudo que Deus manda fazer tem que esperar a igreja. Cada um ir para casa, ficar lá sentar, fazer jejum, vigília, oração. Para todo mundo dizer, não, irmão, Deus falou, tem que ser. Não. Não é isso. Jesus poderia dizer, Pedro, tudo bem, vamos dar um tempo, ora, vigia, jejua. Jesus nem perdeu tempo em explicar, porque ele sabia que há coisas que os discípulos só iriam compreender depois deles viverem. Jesus disse para eles há muitas coisas que agora vocês não entendem. Você entende? E uma das coisas que nós temos como exemplo para a igreja Pop Família, nem tudo seu filho vai entender. Você não precisa explicar tudo para o seu filho, porque ele não terá capacidade de entender. Você vai criar mais problema tentando explicar para o seu filho coisa que ele não tem maturidade para compreender. Você vai criar nele mais dúvida, mais incerteza. Você pode só dizer, filho, confia em pai, porque um dia você vai entender, mas agora você tem que fazer isso aqui, porque isso é a coisa certa. Isso é maturidade. Isso é saber aonde nós estamos, quem nós servimos. Então, irmãos, a consequência de nós
perdemos a convicção de verdade, é que no mundo espiritual nós perdemos a proteção de Deus. Presta atenção, nós falamos que existem 3 realidades e 2 princípios do movimento no mundo. Realidade físico, realidade emocional, realidade espiritual. Porque nós somos o corpo, nós somos seres criados em corpo, alma e espírito. Certo? Só que as coisas que materializam no mundo físico, elas acontecem primeiro no campo espiritual. As coisas que acontecem aqui, elas acontecem primeiro lá no mundo espiritual. Quando a quebra de um princípio espiritual no mundo físico, nós temos consequência. Você entende isso? Se você não entende isso, você está frustrado, você está perdido. 2 princípios de movimento apenas. A alma, que recebe, transforma as informações que o espírito humano nosso recebe do Espírito Santo para conduzir o nosso corpo. E se a nossa alma, que é o piloto, ela restringe a palavra de Deus, ela não dá ouvido, ela não traduz corretamente o que o Espírito diz, porque o Espírito não está em conexão com Deus, no plano físico, as coisas vão ser totalmente desastre, vai ser um desastre. Eu quero apresentar alguns exemplos bem práticos. Ali no Antigo Testamento, nós temos um profeta que ele é um exemplo prático de uma igreja fora da sintonia de Deus, da conexão de Deus. E o quarto ponto agora, já falamos do terceiro ponto que é a consequência, o quarto ponto nosso é a igreja no estado Balaão. Presta atenção, a igreja fora de sintonia é uma igreja no estado do profeta Balaão. O cristão fora de sintonia é um cristão no estado de profeta Balaão. Em Números capítulo 22, nós temos uma narrativa histórica fantástica. A nação de Israel está saindo do Egito. E eles vêm conquistando toda a vitória. E somente para chegar à terra de Canaã, eles têm que passar várias nações, vários povos, irmãos sabem disso, certo? Eles haviam lutado com vários povos da terra e agora eles estavam diante dos moabitas. E os líderes do povo moabita vai até o rei Balaque e fala para o rei Balaque o seguinte: esse povo que vem até nós, não há nação na terra que consegue detê-los. Eles é como boi, eles comem toda a capina, ou seja, não existem forças na terra para pará-los. E quando eles chegam a uma terra, sabe o que é que eles fazem? Olha o terror que eles colocaram na cabeça do rei. Eles matam homem, mulher, criança e matam tudo. E eles não fazem pacto com ninguém. Mas o seguinte, tem lá naquela terra um profeta, um homem de Deus. Aquilo que ele amaldiçoar será amaldiçoado. E aquilo que ele abençoar será abençoado. Então o rei Balaque manda os mensageiros dele até o profeta Balaão. Em Números capítulo 22, versículo 6, os mensageiros chegam e falam a seguinte palavra para Balaão: nós sabemos que quem que você amaldiçoar vai ser amaldiçoado, quem você abençoar vai ser abençoado. Então o rei está te dando ofertas, está te dando presente para você amaldiçoar o povo de Israel. Observa, Balaão recebe uma proposta totalmente desaprovada por Deus, mas o que ele faz? Ele aceita a proposta. A proposta era para ele não aceitar de cara, está muito claro. Ele diz assim: Deus, ou seja, o rei Balaque quer que você amaldiçoa o povo de Deus. Sabe o que Balaão faz? Ele fala assim: fiquem aqui comigo, eu tenho que consultar Deus a respeito desse assunto. Entende? Perca da convicção da verdade. Não cortou mal pela raiz. Aí então ele vai e consulta a Deus.
E quando Balaão consulta Deus, Deus responde a seguinte palavra para Balaão. Olha a reação de Deus. Deus pergunta para Balaão: quem são essas pessoas que estão com você? Ou em outras palavras, Balaão, o que você está fazendo com esse povo ímpio? Como você pode aceitar essas pessoas? E então, em outras palavras, Deus fala para Balaão o seguinte: como você se atreve, Balaão, em pedir-me tal coisa? Como você tem a coragem de pedir para mim para ir contra a minha santidade? Como você tem a coragem de pedir-me para agir contra a minha verdade? Como você tem a coragem de pedir-me para agir contra a minha vontade? Como você tem coragem de pedir-me para amaldiçoar meu filho, minha nação, meu povo? Como você chega para mim, um pai, e me diz: mata o seu filho? Como você pode ter coragem? Como você se atreve em fazer um pedido desse para mim? Como? Agora preste atenção. O que nós aprendemos com essa lição é que amaldiçoamos o povo de Deus quando nós estamos no meio do povo de Deus, fazendo o contrário ao que é a vontade de Deus, ao que Deus nos manda. Nós amaldiçoamos o povo de Deus quando nós estamos no meio dele, servindo o povo de Deus, fazendo totalmente contrário ao que Deus nos manda fazer. Isso é uma maldição contra o povo de Deus. Mais uma vez, irmãos, presta atenção. Deus não pediu a sua opinião. Deus não pediu a minha opinião. Deus não está nada interessado com a sua opinião sobre como ele deve fazer a obra dele. Deus não pediu. Esses dias eu falei para alguém assim: irmão, vamos entender uma coisa. Você tem uma empresa, é sua empresa, quais são os critérios para as pessoas trabalhar lá? Aí ele disse: tá. Então você estabeleceu o critério, beleza. Você aceita a pessoa fora desse critério trabalhar? Não. Eu disse: eu não entendo como você se atreve querendo estabelecer critério para a empresa de Deus. A igreja é a instituição de Deus. Não é você nem eu que estabelecemos critério. Ou a gente crê, porque nós precisamos entender que Deus não está preocupado com aquilo que nos agrada. Deus está preocupado com aquilo que é melhor para nós e não com aquilo que é o nosso conforto. E Ele sabe o que é melhor para você. Deus sabe que muitas vezes um câncer pode ser melhor para você em certo momento da sua vida do que boa saúde, acredita? Assim como você, pai, sabe que há um momento que dar uma vara no seu filho é melhor do que deixá-lo sem vara. Vara do pai para o filho não é castigo, é amor. Se você é filho de Deus, está na mão dele. Tudo o que ele vai fazer na sua vida, sobre a sua vida, com tudo que você tem, é com base no amor. E precisamos estar em conexão com ele para entender o que ele está fazendo. Será que nós estamos atentos para ver, ouvir o que Deus está fazendo? Será que nós estamos ouvindo Deus falando conosco? Será que quando lemos a Bíblia, nós chegamos com uma mente totalmente religiosa, denominacional, nós não deixamos essas coisas para trás para dizer: Senhor, eu quero simplesmente que o Senhor fale comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu anseio, é pela tua direção, é pela tua vontade, é o que eu quero. E nós precisamos entender que Deus preocupa exatamente com isso. Eu quero que você faça uma reflexão sobre como está a sua vida e como está a sua igreja. Agora eu quero que você observe as marcas de Balaão no nosso meio. Lembra? Balaão chegou para Deus para orar pedindo Deus para aquilo que Deus já deixou claro na sua palavra que ele não devia orar, não devia pedir. Deus disse a Balaão: como você se atreve em chegar diante de mim, pedindo para mim permissão para matar o meu filho, para matar o meu povo? Certo?
Você está me pedindo para ir contra a minha santidade. Você está me pedindo para ir contra a minha vontade. Você está pedindo para ir contra a minha verdade. Agora vamos perceber uma coisa. Será que nós estamos como Balaão? Será que nós estamos totalmente desconectados? Será que nós não estamos fora de sintonia? Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, ele diz: e não deixam de congregar, como é costume de alguns. Eu não vou ler toda a referência agora, porque nós vamos precisar de ler muitas referências, e nosso tempo falta apenas 10 minutos. Então, para aproveitar, nós terminamos. Para nós terminarmos, então, nós vamos apenas... Eu vou passar a referência, os irmãos então leem em casa. Presta atenção. Existem coisas pelas quais não devemos orar jamais, nem colocar diante de Deus, porque na sua palavra Ele já revelou a sua vontade. Por exemplo, você não deve orar, nem perguntar a Deus se você deve ou não reunir como igreja, como cristão. Você nunca deve chegar para Deus, perguntar para Deus, orar para Deus, solicitar para Deus se você deve ou não reunir. Tem pessoas que saem de uma cidade, vai para outra, ele não entende o mandamento, não deixa de congregar. Você pode mudar de cidade, procura uma igreja, vai reunir. Senhor, não tem casa de oração nessa cidade, mas você tem meu espírito, eu vou te indicar uma igreja para fazer. Então, Senhor, mostra uma igreja. Mas o que você nunca pode é ficar em casa e pedir: Senhor, manda um anjo aqui. Sabe aquelas coisas? Irmão, você está reunindo alguma igreja? Não, irmão, eu estou aqui e estou orando ainda para ver se Deus mostra. Isso não é oração que se faz. Aliás, Deus não ouve essa oração. Tem oração que você vai continuar a fazer, você nunca vai ver resposta. Sabe por quê? Porque na vontade de Deus, você já está lá fora da vontade dele. A Bíblia diz: se pedirmos alguma coisa de acordo com o quê? Com a sua vontade. Vocês sabem, quando alguém apresenta um currículo e você já sabe que não é aquilo que você quer, você nem presta atenção para ler aquele currículo. Você percebeu ou não? Não é isso que eu quero. O que você faz? Você descarta logo. Quando você chega a fazer umas certas orações, sabe o que acontece? Não continua, porque Deus já descartou, fala isso aqui. Aí o Espírito Santo tem que fazer um trabalho de te ajudar a entender outras coisas. Então presta atenção. Nós jamais devemos orar a Deus, pedir a Deus se nós devemos ou não congregar como cristão ou coisa assim. Por quê? Porque nós já sabemos que essa não é, ou seja, que essa é a vontade de Deus. Uma outra coisa interessante, a igreja nunca deve pedir a Deus para saber se ela deve ofertar ou contribuir para aqueles que Deus levanta como os seus servos para ministrarem a sua palavra. Agora leia comigo aqui, ou o irmão leia para nós, 1 Coríntios 9,14 e 1 Timóteo 5,17, por favor. Eu vos ordeno que aquele que prega o evangelho, que faz o quê? Que viva do evangelho. Ele fala em 1 Timóteo, capítulo 5,17, ele fala: aos presbíteros que presidem bem, especialmente aqueles que fazem quê? Que fadigam no ensino da palavra, que por conta do cuidado da igreja, do amor pela igreja, ele abre mão de um trabalho secular, ele dedica para se cuidar da igreja. Vou falar de presbítero. Um lado ele está falando de obreiros, que pregam o evangelho, ele está falando de missionário, certo? Do outro lado ele está falando de pastores locais, entendeu? Ele está dizendo que essas pessoas devem ser considerados de dobrado honorário. Tem que pagar ele um salário justo, ou seja, se você vai olhar para a realidade de vida, você tem seu pastor na igreja que está dedicado o tempo, você não vai lhe dar uma oferta como mendigo, você vai lhe dar uma oferta condigna. Entende? É muito melhor você orar e dar uma oferta condigna a um obreiro da sua igreja local ou um missionário lá fora, do que você querer dar 100 ofertas para 100 obreiros e ficar dar 20 reais, 50 reais, 100 reais, que ele não consegue comprar nenhum pão para comer com a filha dele. Não vale, isso não é fazer obra de Deus. Ele diz que tem que ser considerado de dobrado honorário, é digno. Você entende? Nós não vamos orar a Deus. Uma vez, na nossa caminhada, o irmão disse: Sanu,
Nós vamos colocar em oração para a igreja orar, para contribuir para o irmão. Falei, irmão, para contribuir para obreiro, a gente não ora. A contribuição para o sustento dos servos de Deus é um princípio, é um mandamento, nós apenas obedecemos. Não perde tempo pedir igreja para orar para aquilo que Deus não mandou. Tem tanta coisa para fazer. A gente fica a falar igreja para fazer coisa que Deus não mandou fazer. A gente quer trazer opiniões, aí estamos como fariseu, criando normas e normas que não tem nada a ver. Aí o que você tem que fazer, irmão? Você, se não tem condições para contribuir, a Bíblia diz para nós orarmos para que Deus abra a janela do céu. Então, ora, fala, Senhor, nós queremos abençoar mais servos do Senhor, porque é a tua palavra, porque nós queremos que a palavra chegue mais longe. Mas nós estamos a ter dificuldade. Nós queremos que o Senhor nos honra, porque nós queremos ser fiel a isso. Essa oração, sim, Deus vai te ouvir. Agora, ficar a orar, se você pode ou não abençoar um missionário ou um presbítero, que você sabe que está ali, que está fazendo esse trabalho, não faz. E eu gosto de dizer uma coisa, e algumas pessoas não gostam de ouvir. Fala assim, se um presbítero ou um pastor de qualquer igreja sabe que ele não pode viver pela fé para cuidar da igreja, para assumir a liderança da igreja, então ele nem pode assumir pastoreio da igreja, porque Deus não chamou ninguém para tomar uma posição. Deus chama servos. Se eu sou presbítero e eu tenho que entender o quê? Nem todos os presbíteros, presta atenção, nem todos os presbíteros numa igreja são chamados para ser presbítero de tempo integral. Mas vai ter aqueles que vão se dedicar tanto na obra de Deus, que vai se gastar tanto por conta disso, que ele vai preferir sem nenhuma ganância. Por isso a Bíblia diz lá, o critério para isso está em primeira carta de Pedro. Não por amor ao dinheiro, em outras palavras, nem de sol de ganância, nem por causa da posição. Estou falando as minhas palavras, mas você sabe o que está escrito na Bíblia. Mas por amor ao quê? Ao rebanho. Sabendo que quem recompensa é quem? Deus. Então, essas pessoas que a gente percebe dentro da comunidade local, que levanta, então a igreja tem que simplesmente assumir essa pessoa, e esse vai ser presbítero de tempo integral da igreja, porque ele já é, a igreja está a reconhecer. E o que é que a igreja faz? A igreja dá a ele o salário digno. Certo? Porque não adianta ser presbítero, não adianta ser pastor, não adianta ser nada, ter posição, quando na verdade existem necessidades locais para ser cobrido pela igreja, e os ditos presbíteros, os ditos pastores, não têm tempo para isso. Estão a cuidar de outras coisas, de outras empresas, de outras pessoas, e a empresa de Deus, que eles dizem ser servo de Deus, não tem tempo para dar. Gente, a igreja é a empresa de Deus. Essa é a instituição de Deus. Ou eu tenho que ser fiel, e Ele vai cuidar de mim, e dedicar a isso, por amor a Ele e ao rebanho dele, ou eu simplesmente tenho que dizer não, porque isso é sério. Entende? Isso é sério. Mas como nós dissemos, a igreja fora de sintonia, desconectado. Tem posição, mas não tem função. Presbitério é função, pastoreio é função. Ou seja, presbitério é uma posição, mas pastoreio é uma função. Presbitério é uma posição, são líderes espirituais. Pode ser 5, 3 homens, mas entre eles tem que ter um. E de fato a igreja, quando reconhece os seus líderes, tem que olhar se neles tem alguém que ama a ovelha. Quando nós reconhecemos presbíteros nas igrejas que nós plantamos, nós perguntamos para o membro da igreja assim: irmão, você escolheu o irmão Sanu para ser presbítero da igreja? Ok. Por que você está escolhendo? Alguma vez ele foi para a tua casa orar com você? Ah, sim, já foi. Alguma vez, espiritualmente, estava preocupado, ele te ajudou? Já foi, não sei quando. Porque se ele, antes de ser presbítero, não fez isso, ele não pode ir lá. Se o camarada não preocupa com orar com você, você está equivocado. Não é quem fala bonito. Não é quem tem 50 anos de vida cristã. Ele fala que tem que ser maduro. E maturidade é totalmente confundida hoje com a espiritualidade no meio do cristianismo. E esse não é o foco
da nossa lição falar entre maturidade e espiritualidade. Nós não devemos orar para relacionamento homossexual, nem encorajar esse tipo de comportamento. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10, você vai ler lá. Ele fala quanto aos homossexuais ou quanto aos sodomitas. Ele fala, eu vos declaro que quanto aos tais, não tem lugar aonde? No reino de Deus que é de Cristo. Agora, isso não é ser homofóbico. Eu, como um cristão, eu preciso entender que eu devo amar, não posso odiar os homossexuais. Eu devo amá-los, devo respeitar a sua escolha, mas ele precisa estar consciente que eu não compactuo com a escolha dele, nem por isso eu vou odiá-lo. Assim como também o homossexual é livre para não aceitar minha fé, meu princípio de vida, porque ele também é livre. E eu vou respeitá-lo do mesmo jeito, ele também não precisa me odiar. Mas que fique bem claro que eu não apoio esse tipo de conduta. Eu não encorajo esse tipo de conduta. Hoje, igrejas estão abrindo porta para aceitar como membros ativos de sua igreja pessoas como tais. Ah, nós temos que evangelizar para todos os pecadores? Sim. Vai converter o homossexual, que converta a todos. Tem lugar para eles aqui na igreja? Tem. Mas quando está em Cristo, é nova criatura. É membro, é. Praticou a prática homossexual, está na disciplina. Acabou a conversa. Nós não estamos a rejeitar você, nós estamos dizendo que teu estilo de vida é pecado. Jesus morreu por causa do pecado, certo? Então, pecado tem que ser mortificado no seio da comunhão e na vida de cada um de nós. Então, nós não podemos orar, perguntar a Deus se eu posso ter um relacionamento homossexual. Eu não posso incentivar um homossexual, vai conversar. Não, eu e minha mulher, eu não sei como é que é essa história, não entendo. Nós estamos mal, é teu amigo, aconselha para voltar para mim. Você não encoraja esse tipo de coisa. Você vai dizer, rapaz, só fez bem ter essa separação. Você já sabe minha opinião. Entendeu? Então você se vira com tua coisa, mas me tira fora e você quer me ajudar no outro lado, vou te ajudar, porque sou teu amigo. Mas eu não sou teu amigo para te fazer tomar droga. Eu não sou teu amigo para te fazer algo que Deus não quer que você faça com seu corpo. Porque eu te amo tanto que eu não posso deixar você se matar. Você entende? Nós não podemos permitir ou perguntar para Deus se eu posso me envolver com uma mulher ímpia. Aí eu quero trazer um conceito muito claro para os irmãos. Nós usamos a palavra descrente para as pessoas do mundo. Descrente não são pessoas do mundo. Descrente é aquele que deixou de crer. É aquele que cria e agora ele descreu da sua fé, da sua crença. Se calhar, nós que falamos pessoas do mundo é descrente, mas as pessoas do mundo olham para nós e falam assim, olha, eles falam de Deus, mas vivem diferente. Ou seja, eles são descrentes ao que eles mesmos creem. Você percebe? Temos que entender o conceito da palavra. E quando nós falamos de uma igreja fora de sintonia, nós estamos a falar de uma igreja descrente, uma igreja que perdeu a convicção da verdade. Ela tornou descrente. Tá certo? Eu não posso orar a Deus por um casamento de um irmão com uma mulher ímpia. Eu não posso pedir permissão de Deus, perguntar a Deus se eu posso envolver com um homem que é ímpio, que não é cristão. Eu não posso chegar para Deus, fazer um pedido desse. Eu não posso perguntar para Deus se eu posso envolver com essa... Não, está claro na palavra de Deus, não há comunhão, não entra em julgo desiguais com os infiéis. Não há comunhão entre luz e trevas. A Bíblia está repleto de mandamento a respeito disso. Mas observa, igreja fora de sintonia. As pessoas fazem, vivem nisso tranquilamente, não sentem que estão no pecado. Só que uma coisa é, Deus não está mais em comunhão com você a partir do momento que você vive assim. Deus não está mais em comunhão comigo a partir do momento que eu vivo assim. Outra coisa que nós não podemos orar, você não pode perguntar a Deus se você pode morar junto com seu namorado.
Dois jovens namorados. Não pode estar orar a Deus, Senhor, mostra-nos a tua vontade que a gente agora vai morar junto. O irmão Lúcio falou na semana passada, e você pode assistir a live novamente. Ele falou exatamente sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 1 a 6. E aí ele fala para quê? Que nós devemos conservar o nosso corpo em santificação. Que nós devemos abster de toda a imoralidade sexual. Que nós devemos conservar o nosso vaso. E aí, está muito bem claro lá, então não vou perder tempo nosso precioso aqui para falar aquilo que o irmão Lúcio já falou e falou muito bem. Então não se pode fazer esse tipo de oração porque o que é imoralidade? Deus não responde essa oração. Você não pode pedir a Deus orientação para ter relacionamento com a esposa do outro homem. Você não pode pedir a Deus orientação para ter relacionamento com a mulher do outro homem ou com o homem de outra mulher. Observa, são ofertas que podem chegar para nós como chegou para Balaão. Ofertas totalmente desagradáveis a Deus. Você pode sentir esse desejo no seu coração. Você pode até começar a gostar. São propostas emocionais que você está tendo. Mas você sabe que pela palavra de Deus, jamais você deve aceitar essa proposta. Balaão aceitou, mas você não pode aceitar. Deus reprova esse tipo de conduta. Um colega foi pregar numa igreja e quando terminou o estudo, dois jovens pediram um aconselhamento para ele. E estava a conversar com ele e disse, nós estamos a orar porque nós estamos com uma relação já há 3 anos e para Deus mostrar se realmente ela tem que separar de marido dela, para nós ficarmos juntos. Aquele pastor que estava lá a ouvir essa coisa, ele ficou doido. Depois de pregar para os jovens, 2 jovens que estavam vivendo adultério dentro da igreja, está a planejar tirar a mulher da casa do outro. E ele está a pedir, pastor, realmente, como ele está assim, eles se amam, e se Deus pôs ele, sabe aquela coisa que fala, toda aquela coisa, né? Se Deus sabe que eu não podia gostar dela, ele não podia colocar esse sentimento no meu coração, e toda aquela, enfeitou tudo muito bem. E aí está a pedir a opinião do pastor, se ela não tem que largar. Para você, safado. Mas é a igreja, irmãos. Infelizmente é a igreja. Então a igreja não pode orar a Deus, se pode evangelizar, se pode plantar igreja, se pode alcançar o mundo, porque Deus já respondeu essa oração. A igreja não pode perder tempo orando a Deus se nós temos que evangelizar o mundo. Se nós temos que começar uma nova igreja. E eu vou te dizer, a igreja que está 10 anos, 20 anos orando, Senhor, nós queremos começar uma igreja. Deus não vai responder essa oração. O irmão me disse que eu não sei se é 15 ou 12 anos, que eles estão a orar. Sabe para quê? Para eles evangelizar o bairro deles. Falei, e aí? Não, irmão, a gente quer saber se o irmão podia ficar aqui como obreiro e tal. Já que eu falei, irmão, preste atenção. Deus ouviu essa oração? Não, não vai ouvir. Porque já tem obreiros aqui dentro. Já tem igreja aqui dentro para evangelizar o bairro. Vocês tinham que tomar vergonha na cara e sair evangelizar o bairro, porque Deus decide pregar o evangelho. Deus não pediu isso. Olha como Jesus orou. Jesus via a alma necessitada. Ele orou para quê? Para que o Senhor levante obreiro, porque a seara é grande e poucos são cefeiros. Jesus tinha 12 homens, ele mandou evangelizar o mundo. A igreja tem 50, 70, 100 membros. Não estão com nenhuma sensibilidade da necessidade do mundo perdido, fora de sintonia com Deus. A igreja responsável para fazer esse trabalho aqui são irmãos que reúnem aqui nesse bairro. Entende? São os irmãos que reúnem aqui nesse bairro. A igreja local desse bairro somos nós. Eu posso morar no norte, no sul, no oeste, mas a minha igreja local é aqui. Eu sou membro desta igreja local, eu sou corpo desta igreja local. Se Deus me colocou aqui como membro aqui, é porque Ele quer me usar aqui. Aí nós temos aquela desculpa bonita. Não, nós somos igreja que veio de João, veio de Pedro, veio de Antônio e tal. E a igreja, os irmãos que estão lá naquele lugar, está evangelizando naquele lugar, não está a evangelizar.
que está aqui naquele lugar, está a evangelizar aqui neste lugar, também não está a evangelizar. Por quê? Mas nós estamos a orar. E continua assim. Acha que Deus ouve essa oração? Agora a igreja precisa entender que Deus nos coloca aqui nesse bairro, nós somos membros da igreja dele aqui, e nós temos que criar estratégia, e nós temos que assumir e trabalhar aqui, porque é aqui que ele nos colocou. Nós não oramos pedindo permissão para Deus, perguntar para Deus se nós temos que ir. Nós não. Isso não é. Nós já temos mandamento a respeito disso. Você não deve perguntar a Deus se a igreja deve entrar na política. Você não deve orar, perguntar a Deus se a igreja deve apoiar membros da sua igreja para assumirem partido político. Nos enganaram muito. Presta atenção. Preste bastante atenção. A igreja sempre estará envolvida com a política. A igreja sempre estará envolvido. Quando cada membro da nossa igreja vai exercer o seu direito cívico de votar, você envolveu com a política. Quando eu voto para uma pessoa, eu estou apoiando, concordando que ele governa o meu país, que ele governa a minha casa, que ele governa a minha cidade. Eu estou dando autoridade, eu estou legitimando ele. Eu que estou colocando ele ali no poder. Então, a igreja pode envolver com a política? Pode sim. Está na Bíblia? Está na Bíblia. A igreja deve apoiar os membros a ser político? Deve sim. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Observa uma coisa, irmão. Deus já nos deu resposta para isso, e eu peço que você leia. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 a 4, Romanos 13, 1 a 4. Ele diz assim: em primeiro lugar, recomendo, observa, que sejam feitas petições, orações, intercessões, ação de graça em favor de todos, em favor dos reis, não é dos presbíteros, nem dos pastores, dos reis, tá? E de todos que exercem autoridade, tá certo? Presta atenção. Para que tenhamos uma vida quieta, pacífica, tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isto é bom. E agrada a Deus, o nosso Salvador, cujo desejo dele é que todos sejam salvos. E chegam o quê? A conhecimento da verdade. É que todos sejam salvos e chegam a conhecimento da verdade. Romanos capítulo 13, ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de quem? Vem de Deus. E aqueles que opõem ao cargo das autoridades, ou seja, e aqueles que ocupam o cargo das autoridades, foram ali colocados por Deus. Portanto, presta atenção, portanto, quem se rebela contra as autoridades, rebela contra Deus que a instituiu. Eu não sei se você está lendo isso na Bíblia, mas o grande problema, eu falo, denominação, religião, é um mal do capeta aqui, infelizmente. Irmãos, presta atenção, é a palavra de Deus que está dizendo. Observa, Deus nos ordena, Deus nos pede que nos nossos cultos, oração pela autoridade tem que colocar na prioridade da lista de oração das igrejas. Se você vai ler a Bíblia, você não tem mandamento para orar para os enfermos. A Bíblia fala, se alguém está doente, ó, chama a presbítero que ora. Mas Deus não diz, eu ordeno que ore. Não. Por que Deus não faz isso? Mas Ele deixa ordem, mandamento, para orar para quem? Para os políticos, para os governantes. Observa como está o topo da lista. Hoje aqui na igreja nós oramos só doente. Oramos por doente. E é comum, qualquer igreja que você entrar, você nunca vai ouvir pessoas falar assim no culto de manhã. É comum, você pode até encontrar numa outra, mas é difícil. Vamos orar para fulano que é ministro de tal, vamos orar para fulano que é não sei quanto, vamos orar para o ciclano que é não sei quanto, vamos orar para o nosso presidente. Deus disse que isso tem que colocar, a igreja tem que ter isso
em primeira prioridade de sua lista de oração? Está na Bíblia. Nós colocamos, e é por isso, irmão, talvez seja essa a causa de muita gente dizer que a igreja é hospital. Gente diz a igreja é hospital, porque na verdade só fica doente. Os membros da igreja só são doentes. Só ora para doente, 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 doente. E no hospital só fica doente. É natural. Irmãos, agora observa só o pensamento negativo que isso vem para nós. Se a igreja é hospital, as pessoas gostam de estar no hospital? O que as pessoas vão para o hospital fazer? As pessoas vão para o hospital em busca de uma bênção. Quando ele tomou essa bênção, ele quer alta. Ele pede com a mão dele: doutor, já estou bom já, o senhor pode me dar alta? A igreja também ficou assim hoje. As pessoas vêm porque querem bênção. Depois de ter bênção, está no mundo. Porque a igreja é hospital. Boa, né? As pessoas vêm na igreja porque quer cura, quer prosperidade, quer bênção. Depois de estar curado, depois de ter bênção, ele não quer mais nada com Deus. Oramos para o cara sair de câncer. A igreja é hospital, então nós oramos para o doente. Agora, por que nós temos esse problema? Observa o que o texto está a dizer. Orar para os governantes. Irmãos, se nós fizermos o que Deus disse, vai acontecer diferente. Canadá, Alemanha, Espanha, são países top, em primeiro nível de saúde. Sabe por quê? Porque os governantes são mais justos, cuidam melhor dessa situação. O que Deus quer que você entenda é, se você quer saúde, você precisa ter quem governa bem. Saúde bem pressupõe ter um bom governo. Boa segurança pressupõe bom governo. Por que nós temos doença? Por que nós não temos boa estrutura na educação? Por que nós não temos boa estrutura na saúde? Por que nós temos problema? Porque o governo, quanto mais pior, pior o estado do povo. Então Deus quer que eu e você entendamos. Isso é recurso que Ele colocou à nossa proteção. Se nós queremos nossa nação abençoada, nós temos que orar para que essas pessoas que estão lá no poder, já que nós não elegemos pessoas salvas, Deus está pedindo agora, então ora para que eles sejam salvos, para que eles sejam meus filhos. Agora a pergunta é, se Deus pede-me para orar para que os políticos, que os governantes sejam salvos, não seria mais fácil já colocar salvo lá em cima? Um outro problema muito sério que nós temos. Por não entendermos certos princípios bíblicos, a gente deixa de votar para um crente, um servo de Deus, para um homem que quer, desejou no coração dele. Olha, irmãos, Deus colocou no meu coração hoje, nessa eleição, concorrer para presidente do país. A gente vê, o cara sabe que ele tem capacidade para estar. Sabe o que acontece? Muitos irmãos vão votar por um homem que não é aquele irmão. E depois, quando começa a vir aquela lei, aquele governo que tira a sua liberdade de estudar a Bíblia, você está a clamar a Deus. Meu irmão, você fez escolha errada. Se você planta manga, você só come manga. Se você plantou mangueira, você não pode colher outra planta, outro fruto. Você planta banana, você não pode querer comer maçã depois. Se você planta abacate, você não pode querer comer outro. Irmão, nós estamos comendo o que nós plantamos. É quem você coloca no governo que vai te governar. Você deu legitimidade para aquele camarada que você colocou lá no voto. E a Bíblia te ordena que você tem que orar. Você percebe? A Bíblia ordena para orar para agora o quê? Já que nós fizemos escolha errada, já que nós não temos coragem de dizer, irmãos, vamos orar para Deus levantar um bom homem aqui para servir nossa nação, que seja um cristão verdadeiro, temente a Deus. Já que a gente não tem coragem para isso, Deus fala, então ora para que salve agora aqueles que estão lá. Por quê? Porque a única forma de vocês terem bênção como nação num país é ter pessoas que temem a mim lá. Porque não tendo, vocês não vão ter bênção. Vocês não vão ter vida tranquila. Porque essas coisas são qualidades inerentes a quem tem Deus. Quem não tem Deus não pensa nessas coisas. Aí nós ficamos orar agora na igreja, porque o governo está estabelecendo lei contra o quê? Para toda criança, para não ter mais banheiro masculino e feminino na escola, leis contra aquilo. Minha gente, Deus fala assim, não ora para isso para mim não, ora para eles converterem, porque se eles converterem, a lei vai mudar. Você entendeu?
Você já colocou o cara lá? Se ele é homossexual, o que ele vai promover no país? Homossexualidade. É normal. E quem colocou ele lá no governo? Somos nós. E você não sabia? Não sabia disso? A Bíblia não diz claramente. Agora, uma outra coisa que termina aqui no texto, ele fala para nós orarmos sem animosidade nem contenda. Por que Deus nos manda deixar esse princípio aqui? É muito simples. Eu preciso que você entenda. Deus quer que nós entendamos uma coisa, irmãos. Enquanto nós estamos no período de eleição, nós votamos para pessoas diferentes. Eu voto para João, você vota para Pedro. Porém, quando entra no período da governamentação, nós temos apenas um governo. E se entre nós houver divergência de opinião, você votou para Pedro, eu votei para João. Só que quem ganhou é João. E você é contra João ser. Você era contra João ganhar. Só que agora João é seu governo. A contradição só vai atrapalhar o processo de Deus. Agora vocês têm que entender que nós temos um governo. Seja aquele que eu votei ou não, Deus me ordena orar pela minha autoridade, não por aquilo que eu votei. Agora, quando eu oro, eu tenho que entender que na pauta, eu tenho que orar para aquele que está no governo. Porque eu só tenho um governo, eu tenho que esquecer da minha preferência política. E eu tenho que assumir postura como cristão e orar por aquele que está no governo, independentemente da bandeira que ele carrega, porque agora ele é meu representante. E você, como eu, sabe que existem muitos irmãos que falam mal a beça daqueles que estão no governo. Criticam, desprezam e alguns até arrumarem teólogos. Deus não pediu a sua opinião. Deus não pediu a minha opinião. Ele diz que agora nós devemos orar sem contradição. Agora nós devemos orar levantando nossa mão santa. Ele ordena toda a igreja que ore, independentemente da cor que está lá, independentemente da pessoa que está lá, independentemente de se ele é gay, se ele é espírita, se ele é católico, se ele é muçulmano, ele é seu governo. Agora você ora para a salvação dele, você for gerado, Deus diz, eu posso mudar isso. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, se orar, Deus pode sarar a terra. E toda a igreja precisa entender isso. Todo o povo de Deus no Brasil precisa entender isso. Todo o povo de Deus em todo o mundo precisa entender isso, porque nós sofremos por conta de nossa ignorância. Enquanto Deus nos dá princípio prático para resolver o nosso problema, e a gente fica aqui nas nossas preferências, e nós não. E agora, eu nem vou comentar esse texto, porque eu não vou abusar de boa vontade dos irmãos, mas eu quero que você entenda uma coisa. Só vou ler esse texto aqui, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, ele diz que a igreja fora de sintonia gera conflito. Tiago capítulo 4 diz que a igreja fora de sintonia gera conflito. Só vou ler mesmo o texto aqui e não vamos comentar. Diz assim: de onde vêm as discussões e as brigas em seu meio? Acaso não provém dos prazeres que guerreiam dentro de vós? Querem o que não têm, até matam para consegui-lo. Ele fala, invejam, e os que os outros possuem lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, por quê? Pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Em outra versão, ele fala que a gente não recebe o motivo que nós pedimos a Deus, porque nós pedimos o quê? Mal. Ele fala assim, vocês pedem e não recebem, sabe por que vocês não recebem? Porque vocês oram mal. Vocês oram totalmente contra a minha vontade, vocês estão desconectados. Você entende? Não é que Deus não é um Deus todo-poderoso, é que você está desconectado. Não é que Deus não responde às orações, é que Deus não responde a oração que não seja de acordo com a vontade dele. Você quer um país com paz?
Ora para que se o que está lá não é salvo, que seja salvo. Você quer um país com paz? Ora para que Deus levanta um governo que seja cristão. Você quer um país... Agora, ele está dizendo, de onde vem briga, de onde vem problema, de onde vem confusão, de onde vem doença, de onde vem todas essas coisas? Porque vocês não sabem orar. Ou seja, a igreja está fora de sintonia com Deus, ela gera conflito. Que nós não sejamos a igreja que geremos conflito na terra. Que nós possamos viver como filhos de Deus com entendimento, livres, de acordo com a vontade de Deus.